Olá, tudo bom? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre quem somos nós e sobre quem é Deus, né? Nós vamos estudar hoje a carta de Paulo aos Romanos nos 3 primeiros capítulos. E a primeira coisa que nós vamos aprender é sobre nós, quem nós somos. No capítulo 1, no versículo 16 de Romanos, versículo 18, diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui diz que os homens, o ser humano pecou tanto que ele trocou a verdade, trocou o que Deus colocou na palavra dele pela injustiça. Ele trocou viver no amor de Deus, viver os mandamentos de Deus, viver o que Deus, os decretos de Deus, o que Deus nos ordena fazer, para viver as suas próprias paixões, para viver a sua própria vontade, para viver de acordo com o que está na sua mente e no seu coração. Então, o ser humano ele quis viver totalmente fora da vontade de Deus. Isso não é um ou dois, são todos. Aqui nós vamos aprender e eu vou provar a ti que todos pecaram. No versículo 21 diz assim: Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, que o ser humano mudou a vontade de Deus para viver a sua própria vontade. No capítulo 2 diz assim: Portanto, é indesculpável ao homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, né? E dizemos, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas a gente também faz, né? A gente julga o outro naquilo que a gente também faz. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego.
porque para com Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olhou na terra e não viu um justo sequer. Ele não viu uma pessoa boa, uma pessoa capaz de fazer o bem. Por exemplo, nós dissemos assim, se eu olhar para você e você olhar para mim, nós conversarmos, eu vou dizer que você é uma pessoa boa, porque você só quer fazer o bem, ajudar as pessoas, você não quer o mal de ninguém. E você falando comigo também vai pensar o mesmo. Humanamente falando, nós olhando um para o outro, nós vamos dizer que somos bons, realmente somos pessoas boas, pessoas dignas, pagamos nossos impostos, fazemos caridade de vez em quando, conforme a nossa capacidade, Então, somos sim pessoas boas, humanamente falando, mas aos olhos de Deus nós não somos. Aos olhos de Deus, ele olhou na terra e não viu uma pessoa boa. Porque se ele visse alguma pessoa boa, Cristo não precisaria ter morrido. Ele morreu por nós porque somos pecadores, porque precisávamos dele para poder chegar até Deus. Porque o pecado colocou uma barreira entre nós e Deus. E só Jesus podia retirar aquela barreira, quebrar tirar o véu dos nossos olhos, para que Deus pudesse se achegar a nós e nós pudéssemos se achegar a Ele. Sem Jesus, isso não seria possível. Sem o sacrifício de Jesus, isso não seria possível. Então, se nós dissermos que nós amamos a Deus pela nossa própria vontade, não é certo. Porque nós, ser humanos, nós somos guiados pela nossa própria vontade e a nossa carne. Então, nós não temos capacidade nenhuma de amar a Deus. Se nós um dia chegamos a crer em Deus e a amar a Ele, foi porque Ele nos amou primeiro. Ele colocou do amor dele no nosso coração, por isso que nós conseguimos amar Ele. Sem Ele, a gente não consegue chegar até Ele. Se você não estiver entendendo, você pode me passar depois. Como Deus viu que o ser humano pecou demais, e estava fora do centro da vontade dele, fora dos caminhos dele, Jesus ele teve que fazer o sacrifício. Isso já estava nos planos dele desde o princípio, como eu já falei, de ele morrer. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Sem Jesus, nós estamos debaixo do pecado, nós estamos completamente fora da presença de Deus. Não há justo nenhum sequer. Aqui, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, diz, que, como eu já tinha dito antes, como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus,
diante dos seus olhos. Aqui Paulo deixou bem claro, porque quem escreveu essa carta foi Paulo. Ele deixou bem claro que não existe pessoa boa. Nós não somos bons. Apesar de nós nos acharmos bons, nós não somos bons. A prova que eu vou te mostrar vou citar algum dos 10 mandamentos. Se nós fôssemos viver os 10 mandamentos como a lei de Moisés ordena. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós já cairíamos nesse pecado, porque nós não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós sempre estamos colocando Deus em último plano. Sempre tem alguma coisa na frente de Deus. Nós sempre colocamos família, trabalho, lazer, descanso, muitas outras coisas na frente de Deus. Nós nunca priorizamos Deus, né? O segundo mandamento, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Né? Será que nunca na nossa mente ou na sua mente passou, né, de desganar o seu próximo, muitas vezes passa na nossa mente, às vezes um aborrecimento de uma discussão, na nossa mente a gente mata, enterra, desenterra, espanca, faz tudo, né? No momento de raiva, nossa mente faz qualquer coisa com o nosso próximo, não é mesmo? Né? Honrar pai e mãe. Será que nós nunca mentimos para os nossos pais? Nunca desobedecemos? Né? Não adulterarás. Adultério é estar com a mulher ou o marido do próximo. Mas Jesus disse na sua palavra que se em seu pensamento e no seu coração você desejar o marido ou a mulher do próximo, você já está cometendo adultério. Não precisa ser em atos. Em pensamento, se você simplesmente desejou, já é considerado adúltero. Então, outro mandamento importante, não falar o nome de Deus em vão. Todo dia nós falamos o nome de Deus em vão. Em jogo de futebol, por exemplo, é comum. No nosso dia a dia é comum. Qualquer coisa de fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Sempre estamos chamando o nome de Deus em vão. Nunca falamos o nome de Deus, maioria das vezes, nunca falamos o nome de Deus para glorificá-lo, para adorá-lo. Né? Estamos falando sempre em vão. Né? Isso conforme o mandamento de Deus, não é agradável a Ele. Então, não falei nem todos os mandamentos e nós já escorregamos no primeiro. Então, nós, seres humanos, não temos capacidade de nos salvar a nós mesmos. Né? O único caminho, a única forma de nós termos a nossa redenção, a nossa salvação é através de Jesus Cristo. Nós precisamos crer que Ele é o único que pode nos salvar. Né? Então, os primeiros capítulos de Romanos, ele fala sobre a maldade do ser humano, sobre a incapacidade do ser humano de amar a Deus, sobre os lábios impuros, a mente impura, coração impuro, tudo voltado contra Deus. Então, o ser humano, sem a misericórdia de Deus, está perdido. Mas agora, os próximos capítulos de Romanos está falando da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, falando quem é Deus. Né? O capítulo 5 diz assim aqui, né? Eu já vou ler já o capítulo, eu vou falar algo antes. Que se nós nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos que somos pecadores imperfeitos, pecadores miseráveis e nos arrependermos dos nossos pecados, Jesus ele disse claramente que nos perdoaria e não nos lançaria fora.
Nós necessitamos da misericórdia de Deus, porque somos pecadores. Todos os dias a gente peca em ações, em palavras, em sentimentos, pensamentos. A gente peca todos os dias, né? Nós não somos pessoas boas, de verdade. Se nós hoje fazemos boas ações, porque, né, a bondade vem de Deus, a bondade não vem de nós. Nós não... Nada de bom tem em nós, a não ser Jesus Cristo na nossa vida. Então, a partir do momento que nós aceitamos e acreditamos no que Cristo fez, no que Jesus falou, ele diz assim no capítulo 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Nós temos que ter fé nele. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que não se está vendo. Eu não vejo Jesus, né? Nunca vi ele, mas eu sei que ele é real. Sei que ele saiu do seu trono de glória, se fez homem aqui nessa terra para poder morrer, porque ele, sendo Deus, não poderia morrer, né? Ele se fez homem, foi humilhado, foi açoitado, sofreu dores, ele foi rejeitado, crucificado por causa do meu pecado. Ele tomou o lugar que era meu. Eu que merecia tudo aquilo que ele sofreu, eu e você. Nós que merecíamos, porque quem pecou foi nós. Ele era santo, é santo. Nele não habita nenhum pecado. E ele se fez pecado por nós. A ira de Deus que era para cair sobre nós, caiu sobre uma única pessoa que foi Jesus. A ira de Deus caiu sobre ele, sobre o pecado que estava nosso, o pecado nosso que estava nele. A Bíblia diz em Isaías 53, se você quiser ler, você dá uma lida. Agradou a Deus moer Jesus por causa dos nossos pecados, foi agradável a Ele. Então, a dor maior de Jesus não foi o sofrimento que ele passou, as chicotadas que ele levou. Essa não foi a dor maior que ele, quando ele estava orando no jardim Getsemane. Quando ele estava orando e pediu: Senhor, afasta de mim esse cálice, ele não estava pedindo para que Deus afastasse aquelas açoites, a pregação na cruz. Ele estava pedindo para que Deus tivesse misericórdia, porque toda a glória de Deus iria sair dele, ele ia perder totalmente o contato com Deus. Ele ia se separar por causa de nós, ele ia se separar totalmente de Deus. Quando ele fosse chegar o momento do sofrimento, da crucificação, Deus iria se separar do seu filho. Esse era a maior angústia, tanto que ele suou gotas de sangue. A maior angústia de Jesus era ficar separado do Pai. E por causa de nós, ele ficou separado do Pai. Por causa dos nossos pecados, por amor de nós. Mesmo nós não merecendo, ele fez tudo isso por amor de nós. E o que nós precisamos é crer nisso, é acreditar que isso foi real. É a fé, essa é a fé salvadora, é acreditar em Jesus Cristo. Essa é a fé que eu e você precisamos ter. A fé em Jesus, que ele veio para nos salvar. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que é graça?
Graça é um presente que nós ganhamos, um presente que você ganha sem merecer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Eu estou dirigindo e cometo várias infrações. Estou sem cinto, alta velocidade, e passo no sinal vermelho, eu faço tudo que não pode fazer no trânsito, eu faço. E todos os pontos, multas, os pontos na minha carteira. Aí chega no dia de eu ir lá pagar as multas e ver o que vai acontecer, se eu vou perder a carteira ou não. Eu chego lá para pagar, para acertar, e chega o dono do estabelecimento e diz assim: você não precisa pagar nada porque a sua dívida foi paga. Eu mereci que alguém chegasse lá e pagasse as minhas multas de trânsito, as minhas infrações, os meus erros? Não, mas alguém chegou lá e pagou. Aí eu pergunto quem? E o dono fala: eu paguei. Então, eu não merecia, aquele tamanho presente. O dono do estabelecimento me presenteou, pagou as minhas dívidas. Foi assim que Deus fez, foi assim que Jesus fez. Ele nos deu um presente que é a graça. Esse presente Ele deu mesmo nós não merecendo. Ele nos resgatou da morte eterna, pela graça. Porque aqui diz: pela graça sois salvo, mediante a fé em Jesus. E isso não é dom nosso, é dom de Deus. A fé, a salvação, a graça vem de Deus. Não é simplesmente eu escolho Deus, eu escolho seguir o caminho de Deus, eu escolho Jesus. Não, não é eu escolho, é Deus me escolhe e eu passo a amá-lo. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. O tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas miseráveis. É isso que nós temos que entender e colocar no nosso coração, que mesmo nós errando e sendo pecadores, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele te ama e me ama. Muitas vezes eu não entendo o tamanho do amor que Ele sente. É porque é impossível amar alguém como eu. Mas Ele ama. Assim como Ele te ama também. Apesar de muitas vezes você não ter fé, ter muitas dúvidas, estar desacreditado de muitas coisas. Eu não sei o que se passa na sua vida, eu mal conheço você. Eu não sei das suas lutas, das suas dores, das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus traumas, Eu não sei se você foi ferido por alguém, Você diz: eu não gosto muito de igreja, talvez tanta iniquidade que tem. Talvez você se decepcionou com alguma coisa, O que nós temos que colocar no nosso coração é que nós não temos que olhar o ser humano, porque o ser humano, assim como eu, você ou qualquer outra pessoa, nós somos falhos e pecadores. Somos imperfeitos, somos infiéis, Apesar de nós lutarmos todos os dias para sermos pessoas boas, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, nós somos falhos e pecadores. Por isso que nós não temos que colocar os nossos olhos no ser humano. O nosso foco tem que ser Jesus. Quando nós formos frequentar uma igreja, porque na palavra de Deus, Jesus deixou bem claro que convém ao homem congregar numa igreja. Aqui ele fala templo, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, Mas Deus diz para nós congregarmos, irmos ao templo. Para que serve o templo? Para nós irmos aprender a palavra de Deus, para nós nos reunirmos com os nossos irmãos em Cristo, para nós, muitas vezes, está passando por algum problema, uma dificuldade que achamos que, nossa, é uma coisa enorme. Às vezes nós chegamos no templo, na igreja, e conversamos com um irmão em Cristo. Talvez o irmão em Cristo está passando por uma dificuldade tão maior
que muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e meu problema não é nada e passamos a ajudar o outro, né? Esquecendo do nosso. Né? A igreja é para isso, é para. Porque assim, quem é que frequenta a igreja? É aqueles que reconhecem Jesus Cristo. São pessoas falhas, né? Ex-assassino, ex-prostituta, ex-traficante, ex-mentiroso, é um monte de ex, a não ser que, né, tem os que nasceram na igreja, que, né, não vieram do mundo, não cometeram muitas vezes os erros que as pessoas que estão fora da presença de Deus cometem, né? Então, não, então a igreja tem muitas pessoas falhas também lá dentro, não são pessoas perfeitas. São pessoas também pecadoras. Então nós não temos que, quando nós frequentar uma igreja, o templo, nós não podemos olhar para o ser humano. Nós não podemos se espelhar no ser humano, porque em algum momento o ser humano vai nos decepcionar, porque ele é falho. Nós temos que focar os nossos olhos em Jesus, né? Muitas pessoas, muitos sábios, têm muitas coisas boas para passar, né? Principalmente os sábios da Bíblia, Paulo, João, Pedro, os apóstolos, né? Os profetas, Davi, José, tantas coisas que nós aprendemos, Daniel, tantas coisas assim que nós aprendemos com ele, que nós podemos se espelhar na fé deles. Eles cometeram erros, falhas, pecados, sim, cometeram, mas nós temos que nos espelhar na fé que eles tinham em Deus, né? No sacrifício que eles faziam por amor a Deus, tudo que eles faziam por Deus. Então, se nós tiver que tirar algo de bom do ser humano e olhar para ele, a gente tem que absorver o que essa pessoa passa de bom. O que vai elevar o meu crescimento espiritual, o que vai me acrescentar coisas boas, eu absorvo. Agora, o que ela faz de errado é ela e Deus. A gente não pode julgar o que ela faz, né? É claro que muitas vezes podemos dar um conselho, dizendo, né, irmão, não faça isso, não faça aquilo. Deus deixa claro que nós também devemos exortar o irmão, mas é entre eu e ele. Não envergonhar o irmão na frente dos outros. É eu e ele falar sobre aquilo que eu acho que ele tá fazendo errado, que tá desobedecendo. Às vezes o irmão não tá enxergando e eu tô de fora, eu tô vendo. Então, né, eu vou lá, chego pro irmão e digo, irmão, assim, 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 não sei se você tá percebendo. Devemos falar assim, não julgar o irmão, muitas vezes não sabemos o porquê que ele faz aquilo, ou, né, temos que ter todo aquele cuidado e ver todo o contexto, o porquê que o irmão é assim, né, temos que, né, só Jesus na causa, mas a gente tem que se espelhar em Jesus, né, talvez você tenha alguns traumas, né, você diz que não tem fé, que está desacreditado de muitas coisas. O que eu desejo a você é que você tenha um encontro com Jesus. A partir do momento que você tiver um encontro com Ele, você vai mudar totalmente o jeito de pensar. O amor de Deus vai nascer no seu coração, a misericórdia de Deus, você vai estar coberto sobre a graça de Deus. Esse é o desejo do meu coração para ti. Amém? Então, eu vou terminar de ler o capítulo 5 para concluir. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
que nos foi dado. A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos selados no Espírito Santo e é Ele que testifica Jesus em nosso coração. Ele que nos abre a mente, que nos ensina sobre Jesus quando a gente lê as Escrituras. O Espírito Santo, ele faz tudo isso por nós. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então, Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Ele olhou, não viu coisa boa, viu só pecado em nós, e mesmo assim Ele nos amou de tal maneira, como eu falei no outro vídeo, nos amou de tal maneira que Ele não quis, sabe, ele morreu por nós por amor. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, é por intermédio de Cristo, do sacrifício dele, do sangue derramado na cruz, que nós nos achegamos até Deus. Não é mérito nosso, é mérito dele. É por causa dele que nós conseguimos chegar até Deus. É isso que nós precisamos entender. É que só Jesus é o caminho para a salvação. Amém? Então, hoje é isso, né? Era para ser um videozinho curto e acabou sendo um vídeo de 33 minutos. Mas espero que, né, que você tenha entendido, e se você não tiver entendido alguma coisa, você me passa e eu, né, procuro explicar a você, né? Eu também não sei tudo da Bíblia, né? Eu tô aprendendo também. Então, o que eu sei, o que eu tenho certeza, né? Porque a Bíblia diz: não tirais um tio ou uma vírgula do que está escrito, né? O que eu tenho certeza eu falo, o que eu não tenho certeza eu procuro aprender, estudar, porque eu não quero falar nada fora do que está escrito na palavra de Deus. Amém?